O Ele foi o maior candidato presidente é da o Lula. República da história. O candidato do senhor, então, é o O Lula. meu, o meu candidato, você pode. Em 18 era o Lula, e em 22 continua sendo. Pois é, isso é importante, ministro, porque em 18 era o Lula, ele não pôde ser candidato, só acabou sendo candidato. Agora, para 2022, tem um jogo claríssimo aí. O Lula tem sim uma possibilidade de anular essas condenações, mas Sim. também há um cenário em que ele não consiga anular e o senhor pode ser candidato. Havia muita crítica, e há hoje, por exemplo, dos internautas, quando eu anunciei a entrevista com o senhor, de que o senhor topou uma candidatura por procuração, né? Foi submisso ao Lula em 2018, Ciro Gomes falou um pouco isso, aceitou aquilo. Quando o senhor coloca o bloco na rua, mas diz que se o Lula tiver o direito político dele devolvido, né, o direito eleitoral dele devolvido, ele é o candidato, o senhor não está transmitindo para esse eleitor que, se for candidato, só vai ser um candidato submisso ao Lula, o poste do Lula. Como é que o senhor responde a essa crítica, ministro? Olha, eu nem quando fui ministro da Educação, eu dialogava com o Lula como seu colaborador. Eu tenho uma relação com o Lula de mais de 20 anos. As pessoas querem... Olha, deixa eu dar um recado aqui. Perder as ilusões de que alguém possa me intrigar com o Lula. Isso não vai acontecer. Eu sou amigo do Lula, sou correligionário do Lula, sou colaborador do Lula. Há mais de 20 anos nós trabalhamos juntos. Nunca tivemos, a gente sempre construiu propostas conjuntas para o Brasil. Na área da educação, ele me deu as condições, tranquilamente, de ser talvez o melhor ministro da educação que o Brasil tem, por mérito próprio não, pelas condições que foram criadas por ele na presidência e pelo movimento social que tinha as portas abertas no Ministério da Educação. Então, esse tipo de intriga não vai levar a nada. Ministro, é uma pergunta objetiva, porque é o seguinte, se o Lula não for candidato, tem chance de só ser candidato. E muita gente Sim. fala, mas o Haddad, ele só topa ser candidato se o Lula não for. Ou seja, as pessoas querem saber assim, o que o presidente Haddad faria, a força dele para ser candidato. O Ciro, por exemplo, disse isso em 2018, e agora, na eleição, a gente vê outros políticos repetindo o mesmo argumento. Você acha, Kennedy, que diante da violência que o Lula sofreu, porque ou a gente é democrata ou a gente não é. Não, eu não tenho dúvida de que houve uma diante da violência. Agora, coloca o PT na seguinte situação. O PT tem que ficar imobilizado até esperar uma decisão que não vem. Esse HC faz 2 anos que está sendo julgado. Agora estão dizendo que é só o triplex, depois tem mais 1 ano, 2 para discutir o sítio. Então tem um cenário. Enquanto isso, o PT fica imobilizado e o Bolsonaro em campanha. Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos fazer isso. Eu vou botar o bloco na rua, meu bloco está na rua, eu já tomei as providências na minha vida privada para ficar totalmente disponível para esse projeto e não adianta querer fazer intriga dentro do PT, porque não há possibilidade de intriga dentro do PT. E o senhor tem desejo de ser presidente? Tem desejo, tem vontade? Kennedy, primeiro que presidência é missão. Eu estou há 40 anos estudando o Brasil. Eu entrei na universidade com 18 anos e nunca mais deixei de estudar e militar. Agora, é a mesma coisa perguntar para um padre se ele quer ser papa. Isso são circunstâncias históricas que permitem a você, né, combinando uma série de fatores, a presidência da República não é uma coisa que você decide ser. Você pode querer muito ser, você pode ter desejo, você pode ter projeto, você pode ter partido, você pode ter tudo. Mas isso é muito do destino. Agora, preparado para ser, eu estou há 40 anos. Isso não tem a ver com o fato de eu desejar que a justiça seja feita. Como é que eu vou negar que o Lula está sendo vítima de uma violência e que eu gostaria de que ele pudesse decidir ser ou não com seus direitos restabelecidos? Não tem cabimento uma coisa dessa. Nem os adversários do Lula deveriam deixar de se pronunciar. É ridículo o PSDB não se pronunciar sobre a violência que está sendo cometida contra o Lula. Por que o PSDB não vem a público e diz, gente, deixa o Lula ou outro petista concorrer à eleição livremente, deixa o povo decidir? É muita violência. Pô, não tem um gesto
da direita, dita cheirosa, democrática, em relação a uma violência que está sendo cometida? Que tanto medo as pessoas têm de uma pessoa que ficou 8 anos na presidência da República sem atentar contra uma instituição, sobretudo contra aquelas que tinham o dever de combater a corrupção, como ele promoveu. Então não tem cabimento isso. Eu não vou entrar nesse tipo de conversa, porque eu acho indigno que uma pessoa não venha a público defender a honra de um cidadão que foi perseguido escancaradamente. Ministro, Eu não entendo a atitude das pessoas não virem a público nesse momento.